de que é um sistema que garante uma transparência a 100%. Transparência de processos. Transparência de processos, efetivamente. Portanto, o risco de colusão está completamente posto de lado. Nesta altura, segundo era afirmado no apontamento de reportagem, este sistema já está a funcionar em 2 lotas, concretamente no Algarve, mas especificamente onde, Sr. Engenheiro? Exato, está a funcionar desde o início de 1987 em Portimão. Salvo erro, foi em janeiro de 87 que se iniciou, digamos, a operação da lota de Portimão, e funciona desde o início também de 88 na lota de Peniche. E quais são, quais são as notícias que há sobre o funcionamento? As notícias, devo dizer, que são bastante boas, inclusivamente na lota de Portimão. A determinada altura tivemos um problema técnico e a reação dos utentes foi no sentido de solicitar que a avaria fosse reparada rapidamente, porque preferiam e nunca mais queriam voltar a vender no sistema tradicional. Portanto, diria, perde-se um pouco do pitoresco, como referiu o Sr. Carlos Franco, mas ganha-se bastante em eficiência. É muito caro instalar este tipo de material? Um sistema destes orça, em média, os 20 mil pontos. E qual vai ser o ritmo, qual será a cadência de entrada em funcionamento nas diversas lotas? Vamos ter, em breves dias, até ao final do mês, se põe a entrada em funcionamento da lota de Olhão. Contamos em janeiro do próximo ano iniciar o funcionamento na Doca Pesca, seguir-se-ão a lota da Figueira, a lota de Aveiro, Matosinhos, e estão a desenvolver estudos de viabilidade também em relação à lota de Sesimbra. Qual é o critério fundamental, na adoção do sistema? Na instalação do sistema, não é? Sim, eu pergunto porquê esta lota e não aquela, certo. Qual é o critério? O critério tem 2 vetores. Primeiro, digamos, a quantidade de pescado que se transaciona na lota, portanto, a importância da lota relativa no sistema de lotas. O segundo critério trata-se efetivamente de garantir que há viabilidade técnica de se instalar, digamos, o sistema em termos de infraestruturas, a lota propriamente, infraestruturas físicas. Em termos comparativos com a Comunidade Económica Europeia, de que nós fazemos parte e agora é, de certa maneira, padrão, sim. para nos compararmos permanentemente, em termos europeus, é hábito, é normal o funcionamento da lota eletrónica por esses países fora? Existem alguns exemplos em França, na Holanda também existem alguns exemplos. Na maior parte das lotas que tenho conhecimento, o sistema não está muito divulgado. Devo dizer, como curiosidade também, que este sistema é um sistema de concepção nacional, fabricado grande parte do equipamento em Portugal, e inclui, obviamente, uma componente de equipamento, portanto, normal, que se compra em qualquer loja. Quer dizer, portanto, que não há uma diferença apreciável entre o que se passa em Portugal, talvez ligeiramente atrás, mas em relação à média dos países comunitários não estamos assim, digamos que, não, numa de maneira situação nenhuma. má, pelo contrário. Não diria ligeiramente atrás, diria ligeiramente à frente, neste capítulo particular. Sr. Engenheiro, muito obrigado por ter vindo ao Ponto por Ponto, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. E destas notícias referentes à técnica instalada nas lotas portuguesas, vamos para as notícias que são notícia hoje. Pedro Mariano, boa tarde. Boa tarde, Carlos Franco. Naturalmente, as notícias que vão ser tema em telejornal. O mais importante bloco de notícias do primeiro canal, que vai abrir com a decisão do PCP em convocar para domingo uma reunião de emergência do seu Comitê Central. Segundo o porta-voz da secção de Informação e Propaganda do PCP, a reunião destina-se a debater questões relacionadas com a preparação do Congresso, mas uma emissora de Lisboa noticiou, no entanto, sem citar fontes, que a reunião de emergência se destinará exclusivamente ou essencialmente a aprovar a expulsão de Zita Seabra daquele órgão. António Ramos Rosa foi hoje distinguido com o prémio Pessoa. O prémio, no valor de 4.500 contos, foi-lhe atribuído pelo jornal Expresso e ficou de ver-se a importância da sua obra na vida literária portuguesa. O anúncio foi feito esta manhã no Palácio de Setiais, em Sintra, por Francisco Pinto Balsemão. Ao longo de mais de 3 décadas, António Ramos Rosa tem-se afirmado, pelo rigor e continuidade do seu trabalho poético, de que o mais recente exemplo é o Livro da Ignorância. António Ramos Rosa distingue-se também pelo permanente diálogo que vem mantendo, enquanto ensaísta,
com as obras de outros poetas portugueses contemporâneos. O telejornal, no âmbito da atualidade internacional, vai falar do escândalo no Parlamento da RFA. O presidente Philipp Jenninger demitiu-se hoje na sequência dos protestos levantados pelo discurso na Noite de Cristal a favor daquilo que considerou ser a marcha triunfal de Hitler nos anos 30. O discurso de Jenninger no Parlamento Alemão Federal foi feito durante uma sessão especial para lembrar a noite de 9 para 10 de novembro de 38, a Noite de Cristal, em que as ruas ficaram cobertas pelos vidros das casas e lojas judias destruídas pelas tropas nazis. Jenninger, um cristão-democrata, sublinhou que os nazis transformaram a Alemanha na antiga potência do velho continente e acabaram com o desemprego das massas. Como reação imediata, 50 deputados da oposição e liberais, membros da coligação do governo, saíram da sala. Na atualidade internacional ainda, o telejornal vai falar-lhe de conflitos no Peru, entre mineiros e polícia, das reuniões em Genebra para a paz na África Austral e da visita a Roma de Alexander Dubček. O antigo líder checoslovaco disse estar preocupado com o regresso ao seu país, depois de uma ausência em que manteve acesas críticas ao processo político imposto pelo derrubo da sua Primavera de Praga. O telejornal vai falar-lhe ainda dos trabalhos desta manhã da Assembleia da República, onde discutiram as bases do Estatuto da Condição Militar, da reunião da Comissão Política do PSD e do encontro do Presidente da República com o Primeiro-Ministro. É a convicção do Governo que George Bush contribuirá para a manutenção da segurança no mundo ocidental, para o reforço da solidariedade atlântica, ao mesmo tempo que se manterão abertas as portas para um desarmamento equilibrado e que será possível manter o clima de boas relações e de amizade entre Portugal e os Estados Unidos. Também a minha visita a São Tomé e Príncipe foi objeto de análise. Penso que nesta visita a São Tomé e Príncipe se abriram boas possibilidades de fortalecimento da cooperação. E além de todos estes, naturalmente, os temas desportivos na habitual página do Fecho do Jornal. É tudo, Carlos. Muito obrigado. Então, às 19h30, o telejornal. Levar notícias de Portugal às comunidades de imigrantes espalhados por todo o mundo é o objetivo principal da RDP Internacional. Uma estação que sofreu algumas transformações desde o início do ano passado. Com efeito, a RDP Internacional deixou de ser subsidiária de outros canais, passou a ter autonomia orçamental e tem novas instalações. Estas são inauguradas oficialmente no próximo dia 16 pelo Primeiro-Ministro Cavaco Silva. Esta é a RDP Internacional de Rádio Portugal em emissão para toda a Europa. Uma vez mais... Este é um dos 5 novos estúdios da RDP Internacional. O programa é realizado por Nunes Forte e chama-se Portugal Sem Fronteiras. Faz parte da nova grelha de programas da emissora. Mas não foram apenas os programas a mudar. A RDP Internacional tem agora novas instalações onde se concentram serviços que estavam anteriormente dispersos por 4 edifícios. De novo, há tudo quanto viram, um belíssimo edifício, ótimo equipamento técnico, boas condições de trabalho e uma grande vontade de cada vez mais servirmos melhor as comunidades portuguesas que residem no estrangeiro. Cada estúdio está munido com novo equipamento técnico que custou cerca de 50 mil contos. Mas não são só os estúdios que se modernizam. Estes ficheiros vão fazer dentro de pouco tempo parte de um museu. E isto porque os serviços de arquivo vão ser informatizados, uma forma mais rápida e fácil de classificar e escolher os cerca de 20 mil discos da estação. Desde há um mês que trabalham nestas novas instalações da RDP Internacional, cerca de 130 pessoas. Na redação estão 25 jornalistas que trabalham a informação no sentido de emitir 10 minutos de notícias de meia em meia hora. Virgílio Silva e Carlos Menezes fazem o Portugal Magazine, um dos programas emitidos para a África. A África é, aliás, juntamente com a Europa, um dos destinos prioritários das emissões da RDP Internacional. Mas as notícias de Portugal chegam a sítios bem mais inesperados. Eu não esperava ter um ouvinte no Alasca, mas ele de facto ligou-nos dizendo que estava isolado e passou a ser o nosso correspondente regular. E ainda há pouco tempo também um ouvinte que estava completamente isolado no deserto e que, bastante emocionado,
telefonou-nos dizendo para nós continuarmos, porque era a única forma de ouvir português, porque estava completamente isolado, era através das ondas curtas da RDP Nacional. A estação aposta numa ligação emotiva com os seus ouvintes e é emotivamente que os portugueses que vivem lá fora respondem. A RDP Internacional recebe cerca de 40 mil cartas por ano e muitos telefonemas de todos os continentes. Os nossos ouvintes têm alguma especificidade. Quando ouvem a RDP Internacional, eles estão a sentir que ouvem Portugal. Não interessa muitas vezes se estão a entender exatamente o que é que se está a falar. Portanto, o que lhes chega é Portugal e reagem com a alegria com que todos os anos sentem quando atravessam a fronteira. Portanto, eles reagem com uma grande carga de emoção, com uma grande afetividade e com uma amizade que dificilmente se consegue entre pessoas que se conhecem há muito tempo. A RDP Internacional mantém também ligação com muitos colaboradores no estrangeiro, uma forma rápida de trazer também para Portugal as notícias dos que vivem lá fora. RDP Internacional, uma estação que quer levar Portugal aos portugueses que não estão cá. E pronto, chegamos assim ao fim de mais uma edição do Ponto por Ponto. Um bom resto de sexta-feira, um bom São Martinho e até à próxima segunda-feira, então, com o Jorge Passarinho. Boa tarde.